Olá, meus amigos, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um Conversando com Rosana de Rosa. E hoje, dentro, desse mês tão bonito que é o Outubro Rosa, na semana da perda gestacional e neonatal, eu trouxe para o Conversando uma convidada que faz parte do projeto, Marcela Fileto. Marcela, coisa linda você aqui no Conversando com Rosana de Rosa. É a primeira vez. É a primeira vez. Espero que não seja a única. Com certeza. Eu tô É muito só a feliz. primeira. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Eu acho que essa troca de experiência é uma oportunidade muito grande para a gente aprender e para despertar também novos olhares, né? Para alguém que possa estar precisando. Então, muito obrigada. Sem dúvida, né? Nós escolhemos o tema que nós estamos chamando de perda ou ganho gestacional, porque muitas vezes nós assimilamos uma gravidez interrompida por alguma questão, uma questão de doença, um problema com a criança, e nós chamamos de perda. E hoje, eu e Marcela viemos aqui para conversar sobre essa questão do perda ou ganho. Marcela vai contar um pouquinho para a gente da experiência que ela teve em relação à gestação que ela viveu. Conta para a gente, Marcela, um pouquinho da sua história. Bom, em 2012, eu engravidei. Não foi planejado, na verdade, sempre sonhei em engravidar e ter filhos, mas foi de surpresa, foi muito rápido. Eu tomei anticoncepcional por muitos anos e logo que eu parei, assim, no primeiro mês eu engravidei. Então foi uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo uma felicidade muito grande. Depois da descoberta, coisa de uns 10 dias, eu comecei a passar mal, então eu tive a perda gestacional, que hoje a gente vai ver aqui que não foi uma perda e foi, de fato, ganho, né? Hoje, olhando a minha história, minha trajetória nos últimos 8 anos, desde a perda gestacional, com certeza eu vejo isso como um ganho muito grande, né? Mas lógico que para chegar nessa visão de ganho, foi uma caminhada de muitos desafios, de muitas dores e sofrimentos, né? Mas ao mesmo tempo foi uma caminhada de muito aprendizado, como continua sendo até hoje. Depois você também fez outras tentativas, né, Marcela? Conta pra gente como foi. Foram alguns anos tentando, né? Depois que eu tive a perda, foram meses após meses tentando engravidar, sem muito sucesso, né? Sem nenhum sucesso, até que a gente decidiu partir para a fertilização. E eu fiz algumas tentativas também, onde a gente não veio a engravidar de um bebê, como era o propósito, né? Mas eu engravidei de muitas outras coisas que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Mas foi um processo dolorido. Eu acho que o mais sofrido, assim, o que mais me machucava, que mais me trazia dor, eram as tentativas antes da fertilização. As tentativas de mês após mês, não ter o sucesso, né? De não conseguir me sentir mãe. Eu acho que até por isso também eu não validava, eu não conseguia validar a existência da maternidade, que já existia, né? Já existia dentro de mim desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, mas por esse motivo da busca, né? Mês após mês, eu não conseguia enxergar isso. Até que partimos para a fertilização e a partir do momento que eu falei, não, agora eu não quero mais tentar, eu acho que deu, assim. Eu preciso olhar para a vida, eu tentar entender o que eu realmente estou buscando, né? Então, foi a partir daí que eu comecei, eu acho que a minha mente começou a abrir para outras possibilidades, para outras visões. Para outras visões, né? E às vezes a gente coloca como insucesso quando a gente espera que o resultado aconteça como a gente quer. Eu penso muito nisso, né?
E muitas vezes a gente vai descobrir que o sucesso são as tentativas. Porque quando a gente foca apenas em conseguir uma parte daquilo que a gente almeja, é como se a gente colocasse uma sombra assim no restante. E quando a gente amplia para ver toda a experiência, cada momento, cada escolha que você foi fazendo, eu também, e todo mundo que está aqui nos assistindo, que viveu alguma coisa parecida, a gente vai perceber que, por exemplo, quando a gente persiste pela vida, você está aprendendo o valor da vida, né? Porque todas as vezes que você foi lá e tentou, mês após mês, várias tentativas, coisas que tocaram o seu corpo, né? Exigiu de você, da sua família, do seu esposo. Então, naqueles momentos, você estava aprendendo sobre a vida. Porque para trazer a vida, a gente se conecta com ela. Então, esse é um ganho, apesar de, aparentemente, a gente achar que o colo fica vazio. Eu penso muito sobre o que representa o colo vazio, né? Quando meu filho faleceu, ele veio a nascer, mas com 2 dias ele faleceu, eu senti essa coisa de ir embora do hospital com o colo vazio. E depois de um tempo, eu fui percebendo que jamais meu colo ficaria vazio. Isso, claro, era um momento e até por uma conjuntura social, as pessoas veem assim, a gente entra nesse contexto. Mas quando eu fui particularizando com a minha experiência, eu fui percebendo que eu estava saindo daquela maternidade com muita experiência, com muito amor, com muito desejo que aquilo que havia acontecido entre eu e aquele ser, que era meu filho, era algo gigantesco. Então, eu fico imaginando, nas inúmeras tentativas que você fez, quantos contatos amorosos você foi fazendo com inúmeros seres, inúmeras almas, espíritos, né? Como cada um gostar de chamar, vamos dizer assim, né? Mas com um outro ser que estava sendo absolutamente desejado. O que você acha disso, né, Marcela, quando a gente fala isso? Porque eu entendo que é doloroso a busca, mas quando a gente amplia, isso não pode ficar diferente para quem está buscando agora, né? Você não está buscando nesse momento, mas tem gente que está agora dentro dessa mesma experiência que você viveu. Será que a gente não podia dizer para essa mãe, né, que está buscando, que talvez ela já está ganhando? Com certeza. Mas sabe que você tocou na questão da sociedade e me veio na mente que eu acho que o que mais me impossibilitava de repente ter uma outra visão é o fato que, no meu caso, por exemplo, até então eu não conheci, até na verdade conheci a Luciana, uma amiga, mas você foi a segunda pessoa, que a gente vai chegar lá, até lá. Mas eu não conhecia ninguém que já tinha passado por algo parecido que eu, por uma perda gestacional. Todo mundo que eu conhecia, a grande maioria das minhas amigas tinham filhos, e nenhuma delas tinham passado por isso. Então, eu não conseguia entender e ter essa visão que sim, era possível, e por que não comigo? Né? Então, eu acho que isso foi um fator assim que me deixou muito fechada assim, dentro de uma caixinha, e continuando nessa busca. Para mim, não era normal aquilo. O normal seria engravidar e ter o filho. E essa busca realmente não me fazia né, sair dessa caixinha. Eu acho interessante, porque a gente poderia pensar assim, né? Então, se você está assistindo a gente e você está nessa busca, busque ajuda. Tudo bem, se você está assistindo a gente, já pode ser até uma ajuda que você já buscou. Mas busque os grupos, né? Por exemplo, o Projeto Acolher Perdas e Luto presta justamente esse serviço. Ele acolhe pessoas que estão vivenciando algo parecido com o que nós duas vivemos e muitos de vocês também. Por quê? Porque, como Marcela, eu também, quando meu primeiro filho nasceu, eu não tinha conhecido ninguém que tivesse vivido uma experiência parecida com a minha. Então eu também me senti assim, todo mundo buscando me acolher, foi maravilhoso, mas eu não encontrava identidade com as pessoas para poder dizer, você sabe o que eu estou falando, né? Porque as outras pessoas não sabiam, e era uma época que não tinha internet, era uma coisa mais complexa, mais afastada. Então eu acho que isso é muito importante, né, a gente trazer.
E até pelo fato também dessa questão de não conhecer ninguém que tinha passado por algo parecido que eu não conseguia falar, eu não conseguia colocar para fora aquilo que estava tanto me machucando. E aí, quando eu conheci essa primeira mulher que tinha uma história parecida com a minha, parecia que a gente falava a mesma língua, né? Ela sabia exatamente do que eu estava sentindo. Porém, ela também ainda sofria bastante, ela ainda tinha uma visão de dor muito grande. E daí foi por isso que eu comentei de você. Quando eu conheci a Rosana, eu tive uma visão assim, ela estava comentando da partida estava comentando da partida dos seus 2 filhos, não era nem para mim, eram para pessoas assim que eu nem conhecia. Então, indiretamente, eu escutei você falando e você trazia uma leveza tão grande na sua fala. E foi quando parecia que deu um clique, assim, peraí, então é possível, né? Como ela está contando da partida dos 2 filhos dela com essa leveza, com tanto amor no coração, e foi muito especial, porque a partir desse momento a minha vida mudou completamente, assim, a minha visão mudou completamente, e eu busquei muito começar a trabalhar nesse sentimento, nesse lado de realmente entender que eu era mãe, que eu sou mãe, né? Não foi porque esse filho não veio ao mundo como eu gostaria que eu não senti esse amor e essa conexão desde o início, né? E eu acho que o foco da gente, quando ele fica muito voltado para o sentimento de insucesso, de perda, de vazio, sim, a gente vai conectar que isso é só um sofrimento. Mas quando a gente volta o nosso foco para aquele período que pode durar algumas horas, alguns dias, que você teve contato com aquele ser, que iluminou de alguma forma a sua alma, porque eu acredito que a maternidade é uma luz na vida de todas as mulheres, na minha concepção, e aí a gente foca no laço de amor e não no vazio da sensação da perda. Ela existe, a gente não está aqui fingindo que não existe o desenlace, né? E realmente acontece. Mas existe esse preenchimento que é o enlace. Esse enlace, na minha concepção, ele nunca desenlaça. Então, essa relação de amor que você cria de você como mãe e desse ser que não tem importância, que você nunca viu, assim, nunca fez um exame, nunca teve essa oportunidade de carregar no colo, esse contato de amor é o mesmo do que você ter tido esse filho por 10 anos, 20, 30, 50 anos, né? Porque eu acho até interessante, às vezes as pessoas comparam. Se seu filho morreu pequeno, mas imagina o meu, como eu sou filho, que morreu com 30. Aí eu olho para isso e penso, não, mas peraí, você teve a oportunidade de ficar 30 anos com esse ser, né? Então, peraí, então você acha que ama mais? Não, você teve essa oportunidade, mas não há uma fita métrica que a gente pode dizer, porque eu penso que na hora que você faz o vínculo afetivo, é naquele segundo, milésimo de segundo talvez, né, que você faz esse vínculo com esse ser, e a partir daí você ama, igualzinho aquela mãe que está com 50 anos com aquele filho. Não faz diferença. A diferença é que você teve outras oportunidades de convivência, mas o amor, ele não é maior ou menor na minha concepção. E eu acho muito relevante a gente falar isso, porque isso é algo que fere muito essa comunidade de pessoas que viveram como a gente a perda gestacional e neonatal. Porque muitas vezes as pessoas não se sentem validadas nesse processo da maternidade. Isso é verdade. Eu acho que quando Você sentiu isso? a gente abre, né, a porta para o amor entrar, ele transforma a nossa vida completamente, né? Isso. Se a gente for pensar, eu acho que a gente faz isso em várias outras coisas, não é só nesse assunto. Em várias outras coisas, a gente escolhe um olhar e às vezes a gente perde o resto. Ultimamente eu tenho dito uma coisa, até ultimamente, não é uma coisa que eu falo há muitos anos, não, que é dizer assim, a gente vê a visão fragmentada e Deus vê a big picture, né? A foto inteira, completa. Na nossa visão fragmentada, a gente pode focar esse fragmento só na dor
ou a gente pode focar esse fragmento naquilo que a gente conectou, que é o amor. Então, porque as duas coisas existem, mas às vezes, nessa visão fragmentada, a gente escolhe um lado. E eu acho que aí a gente amplia o sofrimento. Porque, na verdade, eu fico pensando, já pensou se Deus chegasse assim e falasse assim, espera aí, Marcela, Rosana, eu só quis dar de conta-gota para vocês, só para, sabe aquele perfume gostoso que a gente dá aquela conta-gota e é o suficiente para ficar cheirando? Eu ia só dar o conta-gota, só para vocês perceberem que só com o conta-gota já é suficiente. E dali para frente vocês vão desenvolver isso aí. E aí o que a gente falaria, né? Então eu fico tentando ter essas conversas com Deus, né? Tentando usar aqui a competência desse diálogo, mas não seria diferente se, né, se Deus chegasse e falasse, eu só quis ativar em você o que é o amor. E a gente vai ver que na verdade, o que eu fui sentir, eu já até repeti, já até falei isso em alguns dos programas que eu participei nessa semana, que o amor, ele não precisa ser visto, né, com os olhos físicos, né? Você não precisa ver com os seus olhos para realmente conseguir olhar, né? Você não precisa colocar no colo para você conseguir amar. Então, acho que a partir do momento que eu consegui sentir isso, a maternidade veio assim e tomou conta de mim. E aí a vida fica muito mais leve, né? Não vou dizer que eu não gostaria que tivesse sido diferente, mas a gente não tem, né? Mas a gente não tem como mudar. Então, por que não ser feliz do jeito que a vida é agora, do jeito que as coisas são? E no tempo certo, eu acredito que tudo acontece. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E seja feliz agora com o que você tem. Eu acho que esse olhar com outra perspectiva, ele faz com que você também possa levar para o outro essa mesma possibilidade. Porque às vezes o outro está com o olhar igual a gente já teve também, né? E dentro dessa perspectiva, às vezes o outro já tem até outros filhos, e mesmo assim está com esse olhar, e achando que de repente a vida não tem mais graça, que não tem mais o que fazer para se animar, para poder criar esses outros filhos. E a gente está aqui justamente para, como duas mães, dizer assim, não, você pode transbordar esse amor desse filho que ficou com você por um período curtinho nos outros filhos, na sua comunidade, para o seu esposo, para a sua família, para o seu trabalho, né, para qualquer atividade. Um projeto, né, um projeto. Então, às vezes a escassez, eu já pensei, nossa, eu já pensei muita coisa sobre isso. Às vezes a escassez nos faz pensar todo dia. Se você está ali criando seu filho, às vezes é tudo tão normal para você que, não que a pessoa não valorize, claro, ela super valoriza, mas ela de repente não vai ser puxada para um tema como esse. A atenção da gente é voltada para esse tema porque a gente passou por isso. Então, eu acho que dentro dessa programação divina, tem que haver também essa diversidade de experiências e pessoas também que passam por isso para trazer essa vivência pessoal e poder dividir, compartilhar, para que a gente naturalize tudo o que existe na vida, inclusive essa partida gestacional. Né? Validar, isso faz parte, não tem nada de errado. Senão, não é um projeto que não deu certo. Não é, né? Não é. Não, deu muito certo. Nós estamos aqui amando profundamente. Então, ele totalmente deu certo. Mas ele é necessário dentro do contexto de experiências humanas. Né? Tudo é necessário. Esse tópico também. Né? Entender o ciclo da vida, né? A partida, ela faz parte. E não necessariamente ela precisa ser quando o filho tiver 90 anos. Ela pode ser com algumas horas. E tá tudo certo, né? A gente contribuiu para esse ser, assim como esse ser também contribuiu muito para a gente. Sem dúvida. E eu penso que essa relação que a gente vai criando com os nossos entes queridos, essas pessoas amadas, vão nos tornando pessoas
também, a gente vai adocicando. A gente também pode amargar, é verdade. Mas é uma escolha que a gente pode fazer. Então, a gente está aqui para dizer, olha, talvez a gente já até amargou em algum momento, mas agora a gente está escolhendo, né, ser suave, suave dentro desse contexto. Ter esse olhar muito parceiro com Deus. Porque eu acho que é uma parceria que a gente faz com Deus. Quando Deus nos possibilita entrar em contato através da fecundação com uma outra pessoa e poder trazê-la, eu acho que é uma parceria que a gente faz com Deus, né? E dentro dessa parceria há um sistema de confiança. Eu preciso confiar no processo, como ele também precisa confiar nos meus passos, né? Nas escolhas que eu vou fazer, como eu também preciso confiar nessas escolhas divinas que vem como experiência para nós todos, né? Então, eu fico sempre pensando, se eu olhar como mãe, eu sei o que eu quero, eu, né, gostaria que ele tivesse ficado. Mas será que se eu olhar como a experiência dele como filho, será que essa experiência não seria importante para ele? Será que a gente também não concederia isso, entendendo que talvez a gente for um instrumento para fazer parte dessa experiência do outro também, como ele está sendo da nossa? E aí a gente vira uma grande família, né? Deus colocando nós dois, ou nós três, nós quatro, às vezes são gêmeos, trigêmeos, né? Mas a gente vai perceber que isso é uma grande parceria, que um concede para o outro, um concede o corpo, o outro concede essa confiança de vir através desse corpo, ficar por um momento, mas nessa parceria a gente vai ver que essa possibilidade ela é muito maior do que só a complexidade do nascimento. Né? Às vezes é maior o objetivo. E é uma grande gratidão, né? Isso. Pela oportunidade de cada desses momentos, né? Dessas parcerias. Com certeza, eu uso a palavra honrada, eu me sinto honrada, não consigo usar, não tem outra palavra, né? Assim, a gratidão que eu sinto é porque eu me sinto honrada. Então, honrada pela confiança, né? É uma confiança que foi depositada em mim. Você fez sua parte, eu fiz a minha, e tem milhares de mulheres que podem estar nos assistindo que também fizeram a delas. Mas isso não quer dizer que para por aí. Eu entendi isso também, que o que a gente tinha que fazer depois não era uma questão de reconstruir a vida e passar uma borracha, né? Porque ninguém vai passar uma borracha nessa história. Mas a gente não para a história onde supostamente o corpo físico parou. Né? Naquele momento a gente fala, não, agora eu tenho que tocar a vida e deixar isso. Não, ao contrário. É pegar esse amor e tecer como se a gente fosse uma artesã, né? E ficar ali tecendo uma coxa para que aquele amor, né, crie ali uma grande coxa para acolher muitas pessoas. Então, eu fui entendendo que os propósitos eles podem ser muito maior do que a gente possa idealizar. Por isso que eu vejo que essa grande foto é algo que eu não tenho acesso. Então, dentro da minha pequenez, eu preciso ir tecendo. Aí você tece aí também, eu teço aqui, ó. A gente vai fazer até um desenho sobre isso, sabia? A gente tecendo, saindo coraçãozinho lá naquela fabriquinha de coraçãozinho da Beta, para que a gente perceba que quando a gente tece, a gente está ali, né? A gente também está gestando. E a gente está ajudando também esse ser a continuar a sua caminhada, né? Eu acho que eu fiz um comentário parecido também. Todo mundo diz, né, que a gente cria os filhos para o mundo. E eu gosto de comparar que esse filho chegou até mim e ele partiu, né? Ele nunca partiu, ele chegou, ele simplesmente chegou. E ele ficou entre mim, aqui fisicamente, mesmo que dentro da minha barriga, né, por um certo tempo, mas eu abri esse caminho para ele continuar a vida dele no mundo. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Há uma conexão divina, né? Porque é uma fagulha divina, é algo divino. Há essa conexão, e dessa conexão é como se a gente vivesse ali uma experiência junto, modela alguma coisa, e a gente
segue, mas nós residimos no mesmo mundo, né? Nós residimos no mesmo mundo que eles também residem. Eles continuam as suas caminhadas no mundo, no nosso mundo. No mundo. Né? É lógico, e claro, a gente pensa que a gente vai fazer isso quando ele tem 18, 20. Algumas pessoas fazem até, eu diria, a maior parte delas. Elas fazem esse filho alçar um voo quando, né, eles têm 18, 20, 25, alguma coisa parecida, né, quando vão para a faculdade ou quando casam. Mas eles também alçaram esse voo com a gente. Só que a faixa etária é algo imensurável, porque o tempo não se mede. As emoções não têm qualificação de conexão com o tempo, né? Então, o outro pode ter vindo para essa pequena dropzinho, né? Essa pequena gota, e ele sentia esse amor que precisava da gente, ou então pode vir e ficar tomando de balde, né? Ficar tomando de balde 50, 60, 80 anos com uma mãe por perto, como também é o nosso caso. Nós estamos aqui com a nossa mãe bebendo de balde, né? Todos esses anos, é maravilhoso. Mas as duas coisas contêm a mesma coisa, a fragrância é a mesma, que é a fragrância do amor, né? Então, eu diria, tem alguns que talvez precisem só de uma gotinha, e outros, como nós, precisamos beber de balde. É verdade. Nossa, adorei, nunca tinha pensado nisso. Gostei, né, dessa ideia, porque a gente muitas vezes subestima a fragrância e acha que precisa passar muito para ser gostoso, e a gente sabe que não é verdade. E é muito bom sentir isso, né? E é muito bom, é muito bom, é muito bom. E isso é interessante como a gente se anexa, né? Então você disse, eu te conheci, você estava ali contando sua história. Na verdade, nós tocamos, né? Nos tocamos, porque estamos no mesmo padrão vibratório, né? Tocamos essa fragrância que nos une, que é a maternidade também. Então, ali, naquele toque amoroso, por conhecer uma caminhada parecida, a gente se encontra e se une, como se fôssemos células, que fôssemos nos agrupando para poder tecermos, gerarmos mais força para que outras pessoas pudessem viver isso. Eu sozinha falando numa sala e você sozinha falando em outra, não era a mesma força do que a gente se juntar e falarmos no projeto para muito mais pessoas, né? Então, a gente esse amor nos agrupa. A gente tem conhecido quantas mães no projeto, nossa... Eu acho muito importante, né, a gente realmente semear e a gente espalhar, assim, essa visão, né? Porque ano passado você me convidou para a Semana da Perda Gestacional e até então eu não conseguia, por mais que a minha visão já tivesse mudado bastante, eu não conseguia contar para o mundo, né, validar de fato a existência desse filho. E eu acho que foi outra coisa que foi muito marcante, assim, na minha caminhada também, foi a partir do momento que eu contei que eu não sentia mais vergonha, não tinha mais nenhum sentimento que me fazia colocar por trás, né, dentro dessa sombra, assim, e estar aqui hoje também. Isso eu tenho aprendido muito. Eu estava assistindo o vídeo de ano passado e eu vejo uma maturidade muito maior e uma transformação muito grande, assim, sabe? E é incrível como a gente nunca, talvez você possa dizer melhor, né? Como a gente nunca para de aprender, a gente vai sempre aprendendo. Nunca. Não, e é bacana porque a gente está falando, na verdade, do choro reparador, né? Que é o primeiro tema do grupo de acolhimento, onde a gente traz o choro reparador, como também de uma forma metafórica, o choro, mas também de uma forma de você falar, porque a gente já entendeu, eu, Marcela e muitas outras pessoas do projeto, o quanto falar faz com que a gente valide, naturalize esse amor, né? Que dá medo de ser esquecido, dá medo de passar muito tempo, as pessoas não lembrarem mais, né? Dá medo, né? A gente tem medo. Então, quando você vai falando, você vai percebendo, se dando conta que esse medo, ele é uma fantasia, porque nunca você vai desanexar do amor. É uma fantasia que a gente cria, porque a gente é humano, né? Mas que à medida que a gente vai tomando conta disso, a gente percebe que é uma grande fantasia. Então, se você que está nos assistindo está vivendo essa fantasia,
de você achar que você perdeu alguma coisa, venha fazer parte com a gente do projeto. O projeto é muito simples de você entrar, não tem nenhum pré-requisito, basta você desejar fazer parte da nossa família, ele é completamente gratuito, e você faz parte através do www.projetoacolherperdaseluto.com.br. Ali, no nosso menu principal da website, você vai clicar, quero ser acolhido. Você também pode ser voluntário, pode estudar com a gente, mas se você está nesse momento, clique, quero ser acolhido. E isso vai fazer com que você possa crescer a sua voz, e eu queria te convidar para você vir tecer junto com a gente, né, Marcela? Essa coxa linda que é de amor. Cada mãezinha vai fazendo um pedacinho e a gente vai juntando essa coxa e ela vai ficando quilométrica, maravilhosa. Marcela, eu amei, foi muito bom, nossa, eu também. Obrigada, achei leve, me senti suave. Olha a sua presença. Olha, amor é trazer essa leveza, né? Então, e você sentir, olhando para esse lacinho aí embaixo, também do Outubro Rosa, que também é um valor, né, à vida das mães, das mulheres, a gente não tem como não ter gratidão por essa oportunidade da gente poder estar junta. Marcela, eu quero agradecer. A minha gratidão. De coração. Nós duas juntas aqui para sempre, né? Você sabe, é uma filha que mora no meu coração. E a gente vai levando. Com certeza, eu tenho o maior prazer do mundo de ser sua mãe. Olha os presentes que a vida vai nos trazendo, né? A gente vai tendo essas filhas e filhos que vão chegando e a gente vai percebendo que amar vai muito além da concepção fisiológica. É isso. Adorei! Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Até muito próximo.